No vídeo anterior nós vimos o timer genérico, né? Ok? Então ele funciona dessa forma aqui. Então eu tenho nesse exemplo aqui eu tenho uma entrada, né? Uma entrada x0, né? Habilitando ou desabilitando o timer. Então na linha do tempo aqui podemos ver que quando eu desabilito, né? Eu tiro essa alimentação aqui desse bloco timer, ele reseta, né? Então eu joguei para 1 a entrada, o x0, ele começou a contar, mas antes de atingir o tempo, se eu zerar de novo aqui, né? Se eu tirar a alimentação desse bloco, se eu desativar ele reseta, tal. Aqui eu segurei ele um pouco mais, ele deu tempo, né? Então atuou a saída, atuou o T0 fez o Y0 atuar, e aí quando eu solto, né? Eu desabilito a entrada de novo, ele zera. Então esse é um timer de uso, um timer genérico, geral, ok? Agora nós veremos um timer, e vendo aqui também que no caso a faixa, o T0, a base de tempo é 100 milissegundos, como a gente pode ver aqui, olha. Então sobre os timers, aqui na página 66 do material didático, não, na página 41 que eu tenho lá o Memory Map. Então vamos dar uma olhada nas faixas aí. Então o timer é aqui, ó, que interessa para nós. Então, para 100 milissegundos, eu tenho 3 bases de tempo, né? 100 milissegundos, 10 e 1. Eu tenho faixas diferentes, né? Então, o T0 que eu estou usando lá é 100 milissegundos, ok? Mas observa aqui que ele tem um tipo para uso geral, esse primeiro, mesmo dentro da base de 100 milissegundos. Eu tenho uma outra faixa para chamada de subrotinas, depois isso é mais avançado, não veremos agora, mas agora é o terceiro, que é o que a gente quer ver agora, que são os timers acumulativos. Então ele tem uma faixa com essa base de tempo de 100 milissegundos. Um exemplo, vamos usar o 250, eu tenho 6 aqui, 250 a 255 são acumulativos, né? E veremos o que significa isso então. Então nós veremos aqui, ó, o tipo acumulativo. Então eu posso fazer a parte construtiva dele igual aqui, né? Eu só vou colocar uma diferença do que está aqui, eu vou colocar um reset depois quando eu quiser resetar. O que significa que, olha, quando eu alimento, quando eu faço verdadeiro ali o x0, né, quando o estado dele vai para 1, que ele alimenta o bloco do timer aqui, nesse timer, então eu estou usando o timer 250 e o tempo, como a base dele é 100 milissegundos, então vezes 100 daria os 10 mil milissegundos e os 10 segundos ainda, a mesma coisa. Mas observa que quando eu jogo para 1 ele começa a contar, mas quando eu zero ele não reseta, ele fica o valor que estava. Quando eu volto a atuar ele em segundo momento, ele continua a contagem, pode continuar várias vezes, ele vai acumulando. Eu posso tirar a saída, pode não ser verdadeiro aqui, né? E ele continua até atingir. O detalhe que eu vou fazer adicional aqui é que depois que ele atingiu também, ou mesmo antes de atingir, como ele é acumulativo, se eu quiser resetar, o que eu faria, tá? Então vamos ver na prática, veremos na prática aqui vamos construir esse timer aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, vou chamar ele de timer underline 002, no segundo termo, ok? Eu vou dar o mesmo nome aqui do programa para ficar igual com o da janela. Então os ajustes da com é a mesma, ok? Ele abre aqui as janelas, eu vou fechar só aqui a lista de instruções e vou maximizar aqui. Então eu tenho aqui no meu painel o X0 é a emergência, que é normal fechado, o X1 é um desliga normal fechado, o X2 é um aberto, como se fosse o vou usar esse aberto, o X2 aqui, ok? Então esse X2 aqui vai me atuar. Então vocês viram que no vídeo anterior eu usei a chamada aqui do timer por API, mas como a gente vai pegando prática, o que você pode digitar, já digitando aqui direto, ó, começa a digitar TMR, né, de timer, aparece aqui a instrução, aí eu coloco aqui, ó, o T250, que é esse que é o acumulativo, é o início, são 6 só, e eu vou colocar aqui o K100, ok? Então isso ele já dá ok aqui, ele já vai timer, isso aí, timer eu digitei errado, né, TMR, não TRM, TMR, ok? Dou enter, olha lá, é mais fácil do que eu ficar chamando, então eu pego a sigla da instrução, do espaço, né, então o que eu fiz ao digitar timer, ele abre essa janela para a gente entrar com a instrução, digito TMR, espaço, coloco aí o timer que eu quero, esse é o acumulativo, um espaço constante aqui, ok? Para dar os 10 mil milissegundos, que é igual a 10 segundos. Então, dessa forma.
Para nós vermos esse timer funcionando, então eu vou para a próxima linha e vou colocar aqui a saída dele. Então quando o T250 chegar, ele é acumulativo, mas quando ele chegar, ele vai me atuar uma piloto minha aqui, que vai ser o Y. Eu tenho aqui Y20 verde, Y20 vermelho, Y21 verde e o Y22 laranja. Deixa eu usar esse aqui, ok? E o que eu vou adicionar mais, eu tenho uma outra chave aqui, eu tenho outra disponível no meu projetinho aqui, no meu painel. O Y3 é um auxiliar normal aberto também. Vou usá-lo aqui se eu quiser resetar. Isso aqui é um novo bloco, é um bloco chamado reset. Então eu começo a digitar RST, reset. Eu quero resetar o quê? O meu T250, né? Quando eu quiser resetar, como ele é retentivo, em qualquer momento que eu quiser resetar, se eu apertar esse botão, eu reseto. Ok? Então isso aqui estaria. Então eu estou trabalhando com timer acumulativo, só fiz uma linha adicional com uma outra entrada diferente para eu resetar quando eu quiser, ok? Então eu vou aqui, venho aqui compilar aqui ou aqui, né? Que é mesmo, é um atalho ali só. Vou descarregar, vou transferir, escrever aqui do PC para o PLC, como a gente tem feito aqui, ok? Vou colocar online para entrar online. Eu coloquei online, mas a última vez que eu saí eu tinha parado o processador, né? E a chavinha lá no PLC meu tá em stop, então eu só tenho que entrar e rodar ou parar de forma aqui via programa, né? Então eu vou colocar em run aqui, ó. Bom, observem aqui o K0, né? Que eu vou apertar meu Y, apertar aqui, olha, apertei, ele começou a contar, olha lá, parei, soltei. No timer genérico ele resetaria, certo? Manteve lá, vou apertar de novo para continuar, né? Continuando, ainda vou parar novamente. Parei, tá lá, então ele é acumulativo, ele fica. Antes mesmo de dar o tempo, se eu apertar o X3, eu vou dar um reset, ó. Olha lá, resetei o timer, certo? Porque ele ativei X3 ali, ó. Olha lá, ele fez um reset no timer. Então de novo voltar a contar. Ok, vou dar uma parada, parei. Vou voltar a contar. Vou deixar ele até o final agora, até ele atuar. Okay? Então ele vai acumulando, ó, atuou. Se eu soltei, ele não reseta. Porque ele é retentivo, ele é acumulativo, ele fica lá. Só que se eu fizer um reset no X3, ó lá, aqui minha piloto tá atuada aqui, ó, laranja, tá? E agora eu fiz um reset, apagou e zerou. Então, esse é um timer, vamos dizer, especial, porque ele é acumulativo. E ele está naquela faixa, então, ali na meu memory map, né, mapa de memória, eu tenho as faixas do que é genérico, do que é para uso geral, do que é retentivo, ok? Então, esse vídeo é mais curto, mas é só para mostrar esse tipo de timer. Agradeço a atenção, muito obrigado.